Quem diz o que é certo e o que é errado é Deus e não o homem. Temos que ter muito cuidado com práticas que são aceitáveis, costumes, hábitos que podem ser aceitáveis pela sociedade, mas que não são aceitáveis diante de Deus. O assunto de hoje à noite é um tanto complexo e difícil. Eu acho que eu lidei com esse assunto uma ou no máximo 2 vezes antes, durante toda a minha vida. Nós vamos nos voltar para ele e vamos tentar entendê-lo. Quantos têm a Bíblia hoje à noite? Se você não tem a Bíblia, vai ser muito difícil você acompanhar o que a gente vai tentar compartilhar com você hoje à noite. Números 21, livro de Números, 21º capítulo, versículos de 1 a 3, apenas 3 versículos. Números 21, 1 a 3. Diz assim a minha tradução: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor dizendo, isso é uma oração, né? Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhes entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Hormá. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: nós estamos diante de uma das coisas mais difíceis, muitas vezes de serem explicadas pela Escritura, que é a questão de passar ao fio da espada mulher, neném, jumento, camelo, o que quer que tenha vida em um local. Sempre esta questão traz uma certa inquietação, mesmo naqueles que estudaram teologia como eu, quanto mais em pessoas que talvez não tenham se dedicado tanto. Mas essa é a questão que está em pauta aqui. Quem são esses inimigos que nós lemos? Mantenha o texto aberto. Quem são esses inimigos aí que nós lemos? O rei cananeu que se apresenta. Estes cananeus aí haviam atacado Israel 39 anos antes, após o arrependimento causado pela incredulidade do povo diante dos 12 espias. Lembram dos 12 espias que vieram de volta? Depois de reconhecerem a terra, 10 espias disseram que era impossível entrar. Apenas 2, vocês conhecem muito bem o episódio. 2 espias apenas, Josué e Caleb, disseram, vamos, a gente pode vencer. 10 puxaram para trás e o povo acabou fazendo coro com os 10 espias. E aí então quiseram apedrejar, inclusive, pasmem, quiseram apedrejar Moisés e Arão, porque haviam trazido para uma missão impossível. Números 14, 36 a 38, Deus mata de praga os 10 que puxam para trás e faz uma promessa solene que todo homem de 20 anos para cima, que tinha visto as proezas do Senhor no Egito, e tinham testemunhado a abertura do Mar Vermelho, todos morreriam. Eles passariam agora 40 anos vagando pelo deserto, até que todos morressem, e se levantasse uma nova geração. Quando Moisés anunciou, o povo ficou muito arrependido daquela situação, e então, em uma atitude louca, Números 14, 40 a 45,
Ele então resolve agir por conta própria. Não, então vamos invadir a terra, vamos fazer. Moisés, olha, não vão, não metam a cara que o Senhor não está com vocês, vocês vão se dar mal, se vocês forem por conta própria. E eles naquele ímpeto, ali de alguma forma reverter aquela notícia terrível, Números 14, 40 a 45, deixa um dedo em Números 21, vai para 14, na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque nós pecamos. Moisés, porém, disse, porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor, isso não terá sucesso, não subam, o Senhor não está com vocês, vocês serão derrotados pelo inimigo, pois os cananeus e amalequitas os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que vocês deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, o povo subiu desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor subiram do acampamento. Então, os amalequitas e cananeus de lá desceram e derrotaram e perseguiram até Orná. É o mesmo local, lembram que nós demos em 21:3, é a mesma situação, é a mesma região. Se você comparar 21:3, o lugar foi chamado Orná, com o que nós acabamos de ler, 14:45, perseguiram até Orná, é o mesmo grupo. As traduções variam, as vogais e as consoantes mudam em hebraico. Alguns dizem Orma, Orná, Orme, mas é o mesmo local. O nosso texto relata, o texto que nós lemos, 21:1-3, a primeira vitória dos israelitas sobre os cananeus. Essa vitória, essa batalha acontece imediatamente após a morte de Arão. Se você avançar um pouquinho para o capítulo 20, você vai ver um breve relato do mesmo incidente. Avança um pouquinho, algumas páginas. Números 20, Números, 33, 38 a 40. Um breve relato do mesmo rei Arade. Por ordem do Senhor, número 33, 38 a 40. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte Hor, onde morreu, no primeiro do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Hor. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Então é o mesmo incidente, é o mesmo rei, é a mesma situação. Qual é a situação geral? 40 anos se passaram, e agora o povo está chegando para invadir, vai atravessar o Jordão. Essa é a situação agora. Passou aquela geração toda, morreu, outros se levantaram. E o que deveria ser feito quando da invasão da terra? O que deveria ser feito com os cananeus, que eram os povos locais? Cananeu é um termo geral para amalequita, jebuseu, girgazeu, etc. Os cananeus são todas aquelas nações que habitavam aquela vasta área ali. O que deveria ser feito com eles? Números 33, 50 a 56. Te volta para esse texto. 33, 50 em diante. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Lembram de Jericó? Primeira grande batalha que ia haver? O Senhor disse a Moisés: quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra, instalem-se nela, pois eu lhes darei a terra para dela tomar posse. Adiante. Todavia, se vocês não expulsarem os habitantes da terra,
Aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra que vocês irão morar. E o que é pior, então eu farei a vocês o mesmo que eu planejo fazer com eles. Eu vou tratar vocês da maneira como eu quero que vocês tratem eles, se vocês não tratarem a eles. A ordem fica mais clara, que é para matar todo mundo, em Deuteronômio 20. Deixa um dedo aí em Números e vai avança para o próximo livro, Deuteronômio 20, 16 em diante. Olha o que o Senhor diz. Deuteronômio, vocês sabem que é um discurso que Moisés fez ao final já da caminhada. Ele se despede do povo. O livro inteiro é um discurso recapitulando tudo o que aconteceu. Isso basicamente é o livro de Deuteronômio. Deutero, uma outra vez. A palavra dita uma outra vez. Deuteronômio 20, 16. Nas cidades das nações que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, não deixem vivo nem uma alma. É o que está escrito aqui. Nas cidades das nações, que o vosso Deus, não deixem vivo nenhuma alma. Isso incluía todo mundo. Mulher grávida, neném, velho, tudo. Não é para nada que respire e ficar vivo, o que ele está dizendo. Conforme a ordem do Senhor teu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Do contrário, eles, esses povos, vos ensinarão a praticar todas as coisas repulsivas que eles fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Deus de vocês. Que práticas repulsivas? Eu não quero justificar a Deus, mas que práticas repulsivas eram estas que esses povos praticavam? Antes de nós falarmos um pouco sobre essas práticas abomináveis, os crimes e as imoralidades que eles praticavam, é bom que fique muito claro uma coisa que deveria ser óbvia para mim e para você, mas que por vezes não é. Qual seja? Quem é Deus e não homem. Deus é Deus, o homem é o homem. Deus é o Criador, o homem é a criatura. O homem não é o centro do universo. Nós não somos o centro, nós não estamos no palco das luzes. Quem comanda e quem diz o que é certo e errado, isso deveria ser óbvio. Para nós, que somos crentes principalmente, mas por vezes a gente não tem bem certeza, a gente sai desse prumo, e aí a gente começa a querer ditar, ou querer julgar as coisas. Isso é um ponto muito importante, para que a gente entenda essa situação, que é uma situação que nos causa perplexidade. O centro do universo é Deus, consequentemente ele faz o que quer. Deus não deve satisfação a ninguém. Você já parou para pensar nisso? Deus não precisa se explicar, Deus não precisa pedir perdão para o homem. Deus é Deus, nós somos criaturas. Quem diz o que é certo é Deus, quem diz o que é errado é Deus. O Salmo 94, o salmista diz: ó Senhor, Deus é juiz, Deus faz o que quer. Ó Senhor, Deus vingador intervém, levanta-te, juiz da terra. Deus é o juiz, e não nós os juízes dele. É ele que diz, é ele que julga. E vocês, versículo 8, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Uma pergunta retórica. Será que quem formou o olho para julgar não vê? Eu estou inserindo. Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá conhecimento ao homem? A resposta,
da pergunta retórica é claro que sim. Deus é o juiz, Deus é Deus. E Deus, eu estou adiantando um pouco, está exercendo juízo sobre aquelas nações. Um pouquinho das práticas abomináveis que os cananeus cometiam. Um resumo delas está em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 9 a 14. Eu já li este texto umas 2 ou 3 vezes aqui em pregações antes, mas vale a pena. Isso é um resumo, daqui a pouco eu vou trabalhar mais. Vou trabalhar mais a delonga nessas práticas repulsivas que aqueles povos cometiam. Deuteronômio 18, a partir do 9. Quando vocês entrarem na terra, que o Senhor, o teu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repulsivas que aquelas nações fazem. Quais são? Não permita que ninguém queime seu filho em sacrifício. Mas você diz, mas pai, quem é que faz isso? Eles faziam. Ele pegava o neném e entregava para Moloque. Moloque era um deus de aço enorme, com uma fogueira dentro, com uma boca gigantesca aberta. Eles tinham tambores rufando para abafar os gritos que os nenéns davam, e eles entregavam os filhos, imagina, para Moloque, para ser queimado. O que você acha de uma barbárie dessa? O que você pensa de um absurdo, de uma prática repulsiva e repugnante dessa? Não está aqui, mas eu acho que vale a pena adicionar uma outra prática que me veio à mente. Quando se construía uma casa nova, um prédio novo, quando se lançava a pedra fundamental do alicerce, a pedra fundamental, uma prática comum era pegar um neném ou um prisioneiro e abater na pedra fundamental. Isso era uma prática comum. Por sinal, outros povos da Ásia também faziam esse tipo de absurdo. Isso eram as práticas que o Senhor chama de abominações que aqueles povos faziam. Agora, o que chama a atenção é que na mesma linha, coisas que para nós não nos causaria espanto, para Deus ele coloca no mesmo patamar de entregar o filho a Moloque, quais seja, segue andando aí, não tem vírgula, o texto original é uma coisa só, 18, 9 em diante. Olha o 10, não queime seu filho, nem pratique adivinhação, ou dedique-se a magia, ou pratique feitiçaria, ou presságio, ou faça encantamento, que ninguém seja médium ou espírita, que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, algumas traduções, o Senhor detesta essas coisas, e é por causa destas abominações que o Senhor vai expulsar aquelas nações diante de vocês. Agora, qual de nós colocaria no mesmo patamar consultar o horóscopo a colocar o neném no fogo? Qual de nós colocaria no mesmo patamar entregar a mão para uma mulher, ler a palma, a colocar o bebê no fogo? Isso é bom a gente estudar a Bíblia, porque a gente descobre os valores de Deus, muitas vezes não são iguais aos nossos. O que Deus pensa, a maneira como Deus pensa, muitas vezes não é igual à maneira como nós pensamos. Então Deus detesta, é repugnante, repulsivo, todo contato com adivinhação, com consulta, com ver cartamante, mãe menininha do Candoá, mãe da Bahia, tudo isso aí é repulsivo, aos olhos de Deus é equivalente a eu pegar meu filho e colocar no fogo para ser morto. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas vocês, versículo 14, mas vocês, o Senhor não permitiu que pratiquem essas coisas. Os cananeus, esses povos que estavam debaixo de juízo do Senhor, como eu acabei de falar, que Israel deveria entrar e passar no fio da espada todo mundo,
e meter fogo em casa e destruir tudo, esses aí eram, no geral, politeístas, tendo uma religião identificada com o ciclo das estações, tinham interesse em agricultura principalmente. O deus principal, segundo a lenda, as lendas cananitas, era um camarada chamado Eo, H-E-O. A sua mulher era Arcera. Esse El, segundo a lenda, as lendas cananitas, segundo lá os mitos e fábulas dos cananeus, esse cara também se casou com 3 de suas irmãs. Dos 70 filhos que esse camarada teve, Baal foi o mais famoso. El, esse deus imoral, matou seu irmão e algum dos seus filhos, cortou a cabeça da sua filha, castrou seu pai e castrou-se, pasmo, a si mesmo, assim como obrigou vários de seus outros filhos deuses castrarem-se. A irmã, eu estou falando um pouco aqui da mitologia corrente dos cananeus. A irmã e amante de Baal, Anat, converteu-se na vil e depravada deusa da paixão e da guerra. A esposa, essa era a amante, a esposa Astarote era a personificação do princípio reprodutivo da natureza. Os babilônios chamavam ela de Instar. O nome grego era Astarte. Por sinal, essa mulher aí, que a gente já falou aqui um domingo à noite, essa mulher aí, Astarote, originalmente era Semíramis. Ela aparece quase que universalmente em todas as religiões da terra. É uma mulher, às vezes ela aparece sozinha, às vezes ela aparece com um bebê, com um menino, muito comum. Isso é uma imagem quase que universal. Eu mostrei num culto de quarta-feira à noite aqui, várias edições dessa mulher, Semíramis, no curso de Millennium. Devido ao fato de Canaã ser totalmente dependente da chuva para as suas plantações, foi muito conveniente que o Deus do sol e da chuva, sendo Baal mais famoso, fosse absorvido por Baal. Para os cananeus, a chuva era o sêmen de Baal caindo sobre a terra, tornando-a fértil, como o homem torna uma mulher fértil com seu sêmen. Com a ideia do sêmen de Baal caindo sobre a terra, em forma de chuva, os cultos de Baal, vocês podem muito bem imaginar do que se tratava. Eu citei aqui alguns das práticas do caráter do povo cananita, dos cananeus. Eu citei Moloque. O livro de Levítico, ele foi escrito para fazer um contraponto com os povos que habitavam a terra. Então, por exemplo, quando você lê em Levítico 18, 23, por exemplo, diz assim o comando lá: não te deitarás com animal, Levítico 18, 23, para não te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para copular com ele. 15 e 16, se um homem se juntar com o animal, será morto. 16, se uma mulher copular com o animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, seu sangue cairá sobre eles. Aí vocês dizem, ué, e quem era que estava fazendo? Eles estavam fazendo isso. Levítico foi escrito para diferenciar. Quando a gente muitas vezes vê Levítico, mas que absurdo, quem era que estava praticando? Os cananitas praticavam regularmente e tinham uma vida nesses moldes aqui. Então Levítico funciona como espelho, como contraponto. Um outro exemplo das abominações deles. Levítico 19, 31. Não, eu já falei sobre adivinhação. Não vos voltareis para necromantes, nem para adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando alguém se virar para necromantes e feiticeiros, e eu diria, para
casa de adivinhação, para tarô, para carta, para todo tipo de busca de horóscopo, verificar fígado de animal, quando se voltar para esse, diz assim, eu me voltarei, quando você se voltar para esse tipo de coisa, para se prostituir com eles, Levítico 26, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Quem estava fazendo isso? Os cananeus estavam fazendo isso. Outro exemplo, do estilo de vida reinante e normal. Levítico 18, 22. Diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. 23. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos. Quem pratica ato homossexual é para ser morto. Aí quem era que estava praticando? Os cananeus tinham uma prática regular desse tipo, dentro de uma normalidade total. E aqui a lista é enorme. Os cananeus eram incestuosos. Levítico 18, 14 e 15. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez, o outro exemplo, a nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirás a mulher, não descobrirás a nudez. E exemplos outros, um tanto repulsivos e que causam até um certo constrangimento, está narrando diante dos irmãos. Eram adúlteros, Levítico 18, 20, 20, 10, eram fofoqueiros, pasme também aqui, não muito diferente do que muitos de nós, né? Levítico 19, 6, corruptos, etc. Esses eram os povos, como nós lemos no texto, que deveriam ser sacrificados ou consagrados à destruição, conforme o título que eu dei desta palavra. A religião cananeia, talvez como para fechar isso aí, era grosseiramente sexual e perversa, e requeria o serviço de homens e mulheres prostitutos disponíveis para ser sacerdotes. O adorador de Baal, aquele que chegava no templo de Baal para adorar, para fazer o que a gente está fazendo aqui, nesta noite, aquele que chegava, ele tinha que copular com um ou vários desses sacerdotes ou sacerdotisas. A religião dos cananeus era mais pervertida sexualmente, moralmente depravada e sangrenta de toda a história antiga. Bastante chocante, né? Mas isso talvez jogue uma luz sobre o que está acontecendo quando Deus manda passar no fio da espada tudo. A destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstram um princípio básico do julgamento divino. Toda vez que o pecado de um povo alcança a sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Josué 11, 20 e 23. Deus já aplicara esse princípio no dilúvio, lembram? O dilúvio chegou no limite. Deus aplica juízo, mata tudo que respira, destrói tudo. Um outro exemplo é a própria Sodoma e Gomorra. E é interessante, já que eu mencionei Sodoma e Gomorra, quando nós consideramos a paciência e a misericórdia de Deus, é interessante que quando os israelitas entram na terra, pensem aqui comigo, raciocinem comigo, quando eles entram na terra, 400 anos antes, Deus diz para Abraão, os amorreus ainda não atingiram o limite, eles já eram depravados, mas Deus ainda está esperando para ver se tem arrependimento. Onde é que está isso, pastor Raik? Gênesis 15, 16. Gênesis 15, 16. Deus falando para Abraão, os teus descendentes vão ser escravos no Egito. Aí ele diz, na 4ª geração voltarão a essa terra,
porque não se encheu ainda a medida dos pecados dos amorreus. Olha o tamanho da paciência. E que tipo de pecado ele estava comentando? Sodoma e Gomorra é um excelente exemplo. Sodoma e Gomorra mostra homossexualismo agressivo. Homossexualismo sempre houve, mas o tipo que tem ali é agressivo, é de em cima. Não muito diferente do que vem acontecendo nos nossos dias. Uma outra coisa, para que a gente entenda o caráter de Deus em uma situação que para nós parece um tanto barbárica, é que Deus não faz distinção entre os cananitas e o seu povo. Onde é que está isso, pastor Rai? Deus não faz diferença. Deuteronômio 13, 12 a 18, um texto importantíssimo. Deus não trata mais suave os seus filhos do que ele trata aqueles que não são seus filhos. Olha esse texto importantíssimo, marca esse texto na tua Bíblia. Deuteronômio 13, 12 em diante. Se vocês ouvirem numa cidade que o Senhor vos deu, os filhos israelitas, para lá morarem, surgirem ali no meio de vocês homens perversos, que desviaram seus habitantes dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada. Isso aqui é israelita. Matem ao fio da espada todos os que vivem naquela cidade. Consequentemente, destruam a cidade, matando os seus habitantes e os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade, todos os seus despojos, como oferta ao Senhor. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em tuas mãos nada que foi destinado à destruição, que foi consagrado à destruição, como está escrito aí, para que o Senhor afaste o fogo de sua ira e tenha misericórdia e compaixão de ti, porque Ele fará assim te multiplicar, conforme prometeu sob juramento aos teus antepassados, somente e somente se obedeceres ao Senhor, guardando todos os seus mandamentos e fazendo o que é justo aos seus olhos. Eu achei isso aqui muito interessante, porque de repente aos nossos olhos não é justo, mas é justo aos olhos do Senhor. Lembrem que eu disse que Deus é Deus e nós somos homens. Deus é o Criador, nós somos a criatura. De que forma eu posso aplicar esse princípio? O princípio da consagração à destruição. O que significa, nos nossos dias, consagrado à destruição? Eu quero aplicar isso aqui para o aqui e agora. O significado dessa expressão, consagrado à destruição, é que da mesma forma como os pecadores no Antigo Testamento foram tratados por Deus, nós devemos tratar os nossos pecados hoje. Eu quero repetir isso aqui, que é muito importante entender isso. Da mesma maneira como os pecadores deveriam ser tratados no Antigo Testamento, eu e você somos chamados a tratar os nossos pecados hoje. É essa aplicação prática. Jesus falou a respeito disso. Jesus nos ensinou a respeito dessa consagração à destruição, com outras palavras, Mateus 5, 29 e 30, texto muito conhecido também, Mateus 5, 29 e 30, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Quem é que leva a sério isso aqui? É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, corte, lança fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ir todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, nós precisamos ser drásticos com o pecado. Nós não podemos dar trégua ao pecado. A nossa sociedade está doente devido à erotização geral dos meios de comunicação. Cinema, revista,
televisão, zap, a quantidade de casamento que se desfaz por causa de problemas pornográficos é enorme. Quando eu estava preparando essa palavra, me lembrei que quando eu assumi o pastorado lá na Igreja Batista Canaã, em 2010, eu me lembro de, isso aqui é um exemplo só, eu poderia dar muitos outros exemplos, mas eu me lembro de um exemplo que foi assim bem emblemático. Um dos pilares que tocava lá, um senhor com uma filha e 3 filhos, 4 filhos, pai de família, exemplar, tudo, saiu de casa. E vamos buscar o que está acontecendo, e com um grande embaraço, a esposa dele finalmente abriu um tanto embaraçada, envergonhada, porque esse senhor aí queria forçar sexo anal na marra com ela. Ele assistiu o filme e queria pôr em prática, e ela resistiu o que pôde, até que ele forçou tanto a barra, como ela não cedia, então ele saiu de casa. Nós precisamos ser drásticos com o pecado. É isso que é aqui a consagração à destruição. O que precisa ser destruído na tua vida? O computador? O que precisa ser destruído? É a aplicação direta disso aqui. Você não pode dar trégua. Se tem alguma coisa dominando, tem que ser consagrado por fogo, por assim dizer. Aqui eu queria dar um exemplo pessoal meu, de consagração à destruição. Uma outra aplicação. Eu passei anos da minha vida colecionando disco, CD, fita, cassete. Na época a maioria de vocês não sabe nem o que é isso. Era um estojozinho assim que corria para um lado e para o outro. Eu tinha gravações aos montões e tinha livros, revistas e livros de autobiografia de rock, coleções inteiras, Led Zeppelin, Eric Clapton e muitos outros artistas que eu ouvia. Inclusive eu me lembro de uma capa em particular, do Uriah Heep, que era a cabeça de um demônio. A capa do LP, era uma bolacha preta. Muitos aqui nem viram isso já, mas você colocava no toca-disco. E quando eu me converti, depois de algum tempo, o Senhor começou a lidar comigo com relação àquele material ali. E eu hesitei, havia muito dinheiro investido, muito dos discos e do material eu trouxe de fora do Brasil, mas o Senhor começou a, não, precisa, isso aí é um ídolo na tua vida. E eu me lembro do fogo que eu preparei, da consagração à destruição. Que libertação! Preparei uma pira no fundo do quintal. Já não muito antes de eu ir embora para os Estados Unidos. Eu penso que isso foi de 92 para 93. Preparei, peguei todas as revistas dos artistas de rock que eu amava, e que eu reverenciava, e que eu conhecia a vida de trás para frente. Peguei, meti fogo em tudo, foi libertador. Porque nós temos que ser drásticos com o pecado. A aplicação do Antigo Testamento, que é muito física, no Novo Testamento geralmente é espiritual. Meu irmão, minha irmã, nós que vamos para a ceia agora, nós vamos nos aconchegar ao redor da mesa do Senhor. O que é que tu precisas colocar no fogo? Eu acho que eu fui bem claro, ou pelo menos eu tentei ser. O que é que tu precisa ser drástico? Pastor Raik tem várias, mas qual é a pior? Qual é a pior? Qual é o ídolo? O que é que atrapalha? Tu sabes no teu coração o que é que atrapalha? Aquilo que incomoda, e tu vais orar, tu ficas um tanto envergonhado, ou tu não queres que outras pessoas vejam. Tu sabes. O Senhor vai falar contigo agora.
A gente vai se aproximar da mesa, seu momento santo, e eu não queria que o teu pecado te impedisse de vir à mesa. O Senhor está de braços abertos para te receber hoje à noite, amém? O Senhor está de braços abertos para te receber hoje à noite. Porém, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar com opinião, tipo, não, isso é muito radical. Pastor Raik é muito radical. Isso é um exagero. Pergunta para ti mesmo. Eu senti essa palavra do Senhor vindo na minha mente agora. Às vezes isso é coisa do Espírito. Pergunta para ti mesmo. Quando tu fazes o que quer que seja, ou tu vês o que quer que seja, ou tu ouves o que quer que seja, tu tens a mesma liberdade diante do Senhor? Tu tens a liberdade que tu queres ter diante do Senhor? Pergunta para ti. Examina, como diz o apóstolo Paulo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examina o teu coração. Consulta a tua alma. Como está o estado da saúde da tua alma hoje à noite?